Olha, meus amigos, com relação ao jogo, aos 90 Gostei, minutos viu, Golden Boy? e caqueradas, né? Eu diria que o placar para o time do Botafogo foi justo. O time do Botafogo, ele não tem, naturalmente, nem estava preocupado com a pressa do Fortaleza, o desespero do Fortaleza, a tentativa do time do Fortaleza de conseguir um outro empate dentro da partida, e com isso abrindo espaço para que o time botafoguense completasse a sua tarefa dentro do jogo. Porque, na verdade, foi o time que durante a partida toda procurou jogar, procurou ganhar o jogo, procurou atacar. A grande verdade é essa. Eu não sei, muitas vezes, um gol muito cedo, ao invés dele empurrar o time para frente, ao invés dele encorajar, muitas vezes no futebol acontece o contrário. Acontece exatamente o contrário. Isso acaba levando o time para uma posição muito defensiva, exageradamente defensiva, digamos assim, e acaba que isso não se torna, digamos, um comportamento compatível com aquilo que o time deseja. Eu começo a dizer isso, porque o time do Fortaleza, no primeiro tempo, marcou 16 minutos de partida. 16 minutos de partida. Não estava ainda assim clara para o comentarista, para todos os observadores, como é que seria a batida do time do Fortaleza. Fortaleza atacaria, ele veio anunciando um 4-3-3 com o Pikachu, mas a gente já sabe que a entrada do Pikachu, e o Herrera fez uma falta danada nesse tipo de jogo, era no sentido até de resguardar mais, povoar mais o sistema de meio campo do time do Fortaleza, o conduzindo para um 4-4-2, para um 4-4-2. Mas o pior é que dentro desse movimento de jogo, e pelo fato do time do Fortaleza não ter ficado com a bola, a função do Pikachu praticamente desapareceu, tanto que ele acaba sendo substituído, porque não cumpriu, digamos, de maneira positiva nenhuma das funções. Restava ao time do Fortaleza Barreiro na frente, o jogador Pochettino se desdobrando, procurando principalmente o lado esquerdo, restava o esforço do Breno Lopes, porque depois do gol marcado, e foi a única chance real, verdadeira, do time do Fortaleza dentro da partida, depois disso o Fortaleza jogou atrás. Jogou atrás. Eu sempre digo que armar um esquema defensivo, né, as retrancas, o catenáquio, não é? O ferrolho suíço, eu falei até sobre isso um dia desses, eles acabaram ganhando, eu não diria nem uma roupagem nova, mas um nome novo. É aquela história, não é? Convida o adversário para o seu campo, que eles venham, se achem donos do mundo e nós vamos golpeá-lo exatamente no contra-ataque. É uma maneira legítima de se comportar, mas nem sempre isso dá certo. Eu esperei que o Fortaleza brigasse mais, competisse mais. Mas o primeiro gol marcado, repito, através do Breno, a bola foi e voltou e foi, jogada pelo alto. Aí na última disputa do Barreiro, ele acaba colocando o Breno em condições de estabelecer aquele que seria o primeiro gol do Fortaleza. A partir daí cessou. Fortaleza, em termos de ataque, não existiu. O recuo foi excessivo. O time do Botafogo foi para cima. Teve duas grandes oportunidades de marcar. A primeira, numa bola que se chocou com a trave. Cabeçada do Arthur. Arthur cearense. Ponteiro direito. Não é o Arthur, centroavante, que acabou marcando até um gol anulado. E depois disso, uma nova chance real, verdadeira, para o time do Botafogo, não é? E aí, esse menino Montoro marcou um golaço. Antes disso, uma chance com Marlon. Os senhores se lembram. Então foram 3 incursões, até, digamos, trabalhosas, porque o Fortaleza resistiu. Resistiu dentro de uma posição defensiva, dando a bola para o adversário. Eu, particularmente, já falei muito sobre isso, estou me repetindo, não gosto disso. Essa história de dar a bola,
sinceramente, ela tem um limite. Você pode dar a bola por alguns momentos, mas você não pode dar a bola de maneira definitiva, porque isso representa sofrer, sofreguidão. E não podia ser diferente. Com o Marlon no meio campo, comandando. O Montoro nem tanto. O Montoro fez um golaço, mas nem tem o Alan, né? Saiu para jogar no campo do Fortaleza. O Marlon no campo do Fortaleza. O Vitinho permanentemente, atacando o tempo todo. O Arthur. O Botafogo, inclusive, desprezou o lado esquerdo, não sei por que cargas d'água. Mas esse Jota Barreira, também um jogador de boa condição, tabela mesmo marcado. Ele com o Marlon, um gigante no meio campo do Botafogo. É ele que aciona o time do Botafogo. Então tivemos aí uma posse de bola que eu sei. Posse de bola não é tudo. Já acostumamos a dizer isso. Não é tudo, mas já é uma parte. Querer a bola é uma coisa que todo time tem que desejar. Essa história de dar a bola ao adversário é como o sujeito não gostar do instrumento de trabalho, não é? É o sujeito ter um instrumento de trabalho e detestá-lo. Mas vamos lá. E muitas vezes o Fortaleza ganhou assim, mais assediado, mais acossado, mais defensivo e matou os adversários no contra-ataque. Mas isso não é para sempre. Tem dia que a coisa não funciona e hoje não funcionou. Porque o Fortaleza fez um gol, recuou, Botafogo foi para cima e empatou. Voltamos para o segundo tempo de partida. E aí, cruel. Arthur marca logo a 2 minutos de jogo, 2-1. E o pior não é isso. É que 6 minutos depois, o Jota Barreira, num contra-ataque, Fortaleza sentiu o impacto do segundo gol do Botafogo, quis reagir, né? Quis reagir de maneira soldada, foi todo, tomou um contra-ataque, tomou o segundo gol, mas aí, para a felicidade dele, o juiz retrocedeu, voltou e marcou uma penalidade cometida pelo jogador Marçal. Foi um momento mágico, um momento assim de uma reação incrível, como se aquilo quisesse dizer alguma coisa. Eu falava com o nosso querido narrador Breno, isso é coisa da gente procurar uma explicação mediúnica. Será que isso representa alguma coisa? Que momento impressionante esse dentro do jogo. Numa partida dessa, o time do Fortaleza toma um gol, o segundo, leva o terceiro 4 minutos depois. No terceiro, olha que situação terrível para o Fortaleza. Aí o juiz volta, marca a pênalti, desmancha o que o Fortaleza fez, dá ao Fortaleza a penalidade, claro que existiu, Barreiro vai lá e empata. Eu digo, não é possível. Mas o Fortaleza continuou com uma reação muito anêmica. Ele tentou, a gente percebeu em alguns movimentos que o Fortaleza imaginou sair dessa situação desconfortável de ter o Botafogo mais dominante, mais no seu campo, mais com a bola, né? Mas eu diria que não foi uma reação verdadeiramente à altura. Ele não criou oportunidades e acabou sendo massacrado pelo time do Botafogo, marcou o terceiro, marcou o quarto e jogou fora todo o sonho de uma reabilitação completa do time do Fortaleza numa inacreditável reação dentro da competição. Mas uma reação que, como bem disse o jogador Sacha, uma reação que veio realmente muito tarde. Resultado 4-2, era o adversário mais difícil, era o jogo mais difícil, mais complicado para o time do Fortaleza dentro da competição nesta fase final. E ele acabou sendo derrotado por 4-2. Temos que ressalvar o bom trabalho feito pelo Palermo, o futebol que o time readquiriu, uma ressuscitação, mas no duro não foi suficiente porque veio tarde demais. Teve uma modificação, 2 modificações do Fortaleza, a entrada do Crispim e do Rodrigo, que eu não entendi absolutamente nada. Tirar o Breno, seja qual for a sua condição física, não pode sair
do time do Botafogo. E tirar Pierre para colocar Rodrigo também, efetivamente, isso não significa nenhum sinal de evolução ou de reação. Mas não foi por isso. Não vamos aqui, em função de duas modificações, né, dentro de uma posição que já era inferior em termos de futebol jogado do time do Fortaleza. Não foi isso. Palermo fez um trabalho de recuperação, o time brigou, lutou, empreendeu um itinerário vitorioso, espetacularmente vitorioso, e a vitória hoje, um resultado positivo hoje, seria a coroação de toda essa espetacular reação do time do Fortaleza. Não deu, é do futebol, olhar para frente, como disse Jorge Luiz Borges, as vitórias e as derrotas são impostoras. Nenhuma derrota é para sempre, nenhuma vitória é para o resto da vida. É a única coisa que eu tenho de dizer nessa tarde lúgubre, nessa tarde triste, nessa tarde, eu diria, exagerando um pouco no vocábulo, uma tarde de luto para o futebol cearense. É o que eu analisei, é o que eu observei nessa triste tarde. Eu devolvo a bola agora para o meu querido André Almeida, que vai falar realmente de outra, eu diria, tragédia, né? Porque no caso do time do Ceará, depois de tantos anos fora da primeira divisão, volta no maior sacrifício. E assim como foi uma coisa impressionante a sua classificação, aquele último resultado, quando ele dependia de outros placares, ele acabou voltando à primeira divisão, manteve-se fora de uma zona durante um campeonato todo e acaba capitulando no último momento. Foi realmente um negócio para deixar o torcedor choroso. A todos, muito obrigado. Em termos de jornada esportiva, né, em termos de transmissão, a gente volta amanhã nos programas e depois vai curtir alguns momentos de férias, porque a gente precisa, né, se reenergizar. Em termos de transmissão esportiva, a todos o meu muito obrigado. E a palavra vai agora para o Andrezinho. Dá-lhe, André Almeida. Valeu, WB. Mas a gente...